Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Ontem não pude gravar meu vídeo, não aconteceu uns imprevistos aqui, como eu disse já, eu tenho muito pouco tempo e não deu para mim gravar, mas hoje estou aqui novamente. Vou fazer o possível para não deixar o vídeo muito longo, porque as pessoas gostam de vídeo curto, rápido e objetivo, e é esse também o meu propósito. Mas tem coisas que não tem como você não falar, não dizer, né? E aqueles que vão assistir esse vídeo é porque realmente querem saber das coisas, querem estar atualizado. E então eu quero aqui hoje falar sobre a nossa crise, sobre a paz mundial, sobre, o assassinato do general Soleimani do Irã, feito por Donald Trump. E alguns amigos até onde estiveram lá onde eu trabalho e me perguntaram o que você acha. Será que o Brasil vai acabar se envolvendo nisso aí? Será que o Brasil vai acabar realmente entrando nessa canoa, nesse barco aí? Então hoje eu queria deixar minha opinião aqui, amados, porque eu vou precisar fazer uma explanação para você entender, porque eu não gosto de falar coisas que eu acho, que eu penso, eu gosto de falar coisas assim que realmente você consegue entender, você consegue ver, você consegue perceber que realmente é isso que eu estou falando. E por que eu tenho a convicção de que o Brasil de repente pode se envolver nisso aí? Mas não depende do nosso presidente, não depende do nosso governo. Depende do presidente Donald Trump. Por quê, amados? Porque o nosso governo hoje, ele é um governo feito tudo na base, da mentira, do engano, da hipocrisia. Da hipocrisia, essa palavra correta é hipocrisia. Por quê? Vamos falar hoje, por exemplo, de soberania. O nosso governo hoje, nossos governantes, falam tanto Brasil acima de tudo, mas eles honram tanto o Brasil, o patriotismo acima de tudo, como eles honram o cristianismo deles. Então, vamos lá. Eu quero começar pelo nosso ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Pensa bem, esse cara ele era um aviador e na época, há muitos anos atrás, estava sendo construída a ISS, uma agência espacial internacional, onde ela era construída com dinheiro de doações de várias nações. E o Brasil era um dos países que participava das doações, então o Brasil, assim como ele pagava uma parcela para ajudar a construir essa agência espacial internacional, ele tinha direito, a mandar um astronauta junto com essa agência. Só que desde o governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil parou de pagar essa contribuição, então o Brasil acabou perdendo essa vaga. E quando chegou na época em que essa agência iria lançar o foguete no espaço, o presidente Lula mandou escolheu Marcos Fontes e mandou para os Estados Unidos, para a NASA, lá para fazer treinamento, preparação, capacitação para fazer esse voo. Só que como o Brasil não tinha pago, então essa vaga acabou não rolando. Mas o presidente queria que um brasileiro fosse para o espaço, queria que um brasileiro participasse da experiência assim. Então o que o presidente Lula fez? Ele foi lá na Rússia e falou com a agência da Rússia. Diz, olha, se eu fosse mandar um astronauta em vez de ir com a NASA, fosse com vocês, quanto vocês me cobrariam? 20 milhões de dólares. Então o presidente Lula pagou os 20 milhões de dólares, Marcos Fontes foi para a Rússia, aprendeu um pouco de russo, aprendeu lá, teve um outro treinamento e acabou indo para o espaço com a agência russa. E ele chega de lá, adivinha o que ele faz? Ele chega de lá como um herói, não sei por que herói, porque o governo pagou para ele dar uma volta no espaço, para ele ter uma experiência, para ele fazer um turismo espacial. Mas voltou como herói, desfilou em carro aberto, foi ovacionado. Adivinha o que ele fez? Ele pediu baixa das Forças Armadas e adivinha onde é que ele foi morar? Nos Estados Unidos. Hoje o nosso presidente ele tem como conselheiro, como seu guru, como conselheiro, Olavo de Carvalho. Um general aposentado que adivinha onde é que ele mora? Nos Estados Unidos. O empresário hoje, o Louro José, que é o que mais apoia Bolsonaro com unhas e dente, ele diz que anda que nem o Louro José, verde e amarelo, mas o símbolo da sua loja, todo mundo sabe, não é o Cristo Redentor, é a Estátua da Liberdade. A aparência da sua loja é com a da Casa Branca, mas, segundo ele, ele ama ser brasileiro, mas é apaixonado pelos Estados Unidos. E o nosso presidente, se você não lembra, há uns 5, 6 meses atrás, haviam 4 navios iranianos aqui no Brasil. E eles precisavam ser abastecidos para voltar. E o STF teve que intervir, obrigando
o governo brasileiro abastecer esses navios, que não vieram roubar, que não vieram fazer terrorismo, eles vieram comprar milhares e milhares de toneladas de milho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Só um que eu sei, que eu fui me informar, comprou do Rio Grande do Sul 48 mil toneladas de grão de milho. E o governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, porque o Trump pediu, não queria abastecer os navios iranianos para voltarem para suas casas. Então o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero falar para você? Não pense que depende do Jair Bolsonaro. O nosso envolvimento do Brasil nessa guerra, nessa porcaria que os Estados Unidos fizeram, não depende do governo brasileiro, depende do Donald Trump, pode ter certeza disso. Se o Donald Trump pedir para o Brasil se envolver, o Brasil vai se envolver. Se o Donald Trump pedir para o Brasil ficar quietinho, caladinho num canto, o Brasil vai ficar, porque o Brasil não tem uma soberania. O Brasil não tem uma autoridade, não tem uma visão, não tem um entendimento, não tem um conhecimento. Quando o presidente George Bush era presidente dos Estados Unidos, pediu para o Brasil invadir o Iraque, o presidente Lula foi lá e disse: não, Bush, eu tenho que combater a fome no meu país, eu tenho que combater a miséria no meu país, eu tenho que combater o desemprego no meu país. Porque hoje os Estados Unidos, para mim, é uma nação mais ladrona, mais bandida, mais safada que existe no planeta. Talvez algum vão ficar assustado, isso não é verdade. É verdade, é um país que, se ele vê uma riqueza em outro país, ele inventa qualquer desculpa, vai lá, invade, usando a desculpa do terrorismo, invadindo a desculpa da segurança. Mamado, se a tua casa, se você mora num lugar perigoso, se você mora num lugar onde há muito roubo, há muitos assaltos, o que você faz? Você vai na rua matar bandido, você vai na casa do bandido matar o bandido, ou você protege a sua casa, guarda a sua casa e dentro do seu território, então você defende o seu lar e a sua casa com dentes. Os Estados Unidos, mano, qual foi o ato de terrorismo que esse general participou? Qual foi o ato de terrorismo que eles apresentaram para mandar matar esse homem? Quantos milhares de cristãos eles são degolados em outros países, em outras nações, e eles não fazem nada? Por quê? Porque eles invadiram o Iraque, ficaram lá, já faz quase 30 anos que estão lá sugando a riqueza daquele país, sugando o petróleo daquele país, explorando o povo daquele país. Agora eles estão querendo pegar o petróleo do Irã. Aí realmente ali tinha um homem que é patriota, que defendia a sua pátria com soberania, com verdade. Aí mandaram assassinar o cara. Então, meus amados, eu quero dizer para você aqui, você que está pensando nisso, está preocupado com isso, você ore para que Donald Trump peça para o Brasil ficar quietinho, porque infelizmente nós não temos um presidente, nós não temos um governo que toma uma atitude, que toma uma decisão voltada, pautada para o bem do Brasil. Esse Brasil acima de tudo, esse patriotismo é falso, fajuto e hipócrita, porque se o Trump ligar e dizer para o Bolsonaro que o Brasil tem que entrar na guerra, que o Brasil tem, ele não está nem aí com o empresário, ele não está nem aí com acordos comerciais, ele não está nem aí com a nossa economia. Ele vai fazer o que o Trump está mandando. Então, um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Vá lá no canal, se inscreva, deixe seu like, seu dislike, seu comentário. E quero dizer a todos vocês que, infelizmente, nós dependemos totalmente do governo Trump e não do governo brasileiro para nós se envolvermos ou não nessa guerra. Essa é a minha opinião. Um forte abraço, que Deus abençoe e até amanhã.